Iniciando a manhã de outono, aqui no interior do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, que é um local super agradável, bem arborizado. E vamos conhecer aqui a exposição Grafismos na Pedra, as artes rupestres brasileiras. E essa exposição com entrada gratuita, ela está aqui no interior do museu. E ele está localizado na rua Gustavo da Silveira, número 1035, aqui no bairro Santa Inês, em Belo Horizonte. É um convite para quem quer fugir um pouco da correria da cidade, é caminhar por todo esse museu aqui, respirando o ar puro e conhecendo os seus espaços. E essa exposição ela está aqui no local desde o dia 26 de outubro de 2024 e que tem como curadores André Proust, Celina Lage e Érica Angliker. E essa exposição ela foi apresentada pela primeira vez em 2023 na Casa do Brasil em Atenas, na Grécia, e que agora temos a oportunidade de conhecê-la. Essa mostra ela reúne fotografias de alta qualidade, painéis pintados, um documentário e uma reprodução tridimensional de grafismos encontrados aí nas rochas. E a proposta é uma imersão no universo das expressões artísticas dos povos indígenas, estes que habitavam aí o Brasil antes da chegada dos colonizadores europeus. E assim esses visitantes que estiverem nessa mostra poderão explorar essa profundidade e esse significado dessas obras ancestrais. E essa mostra ela reúne artes rupestres de diversas regiões do país e com temática variada, que são presentes aí nos trabalhos de Andrés Nardes, Chico Ferreira, Júlio César Fagundes, Marcos Brito, Marcos Jorge e também Rogério Tobias Júnior. É uma grande experiência educativa e enriquecedora, capaz de conectar o presente ao passado milenar e com isso exaltando essa herança indígena brasileira e ao mesmo tempo promovendo essa reflexão sobre a importância da conservação desses tesouros culturais. Essa exposição ela tem uma cuidadosa seleção de grafismos que foram encontrados aí em rochas brasileiras e que são datados aí entre 12.000 e 2.000 anos atrás. E segundo os organizadores, essa combinação de artes visuais e tecnologia elas possibilitam uma maneira única de apreciação e que vai com isso detalhando a riqueza das obras e essa conexão entre a expressão humana e o ambiente. E o vídeo apresentado nessa mostra chamado O Ateliê de Luzia, Arte Rupestre no Brasil, foi um vídeo feito em 2003 sob a direção de Marcos Jorge. São percorridos, então, essa jornada de mais de 5.000 quilômetros pelo país, explorando esse patrimônio inestimável e, em grande parte, ainda desconhecido. Vemos agora as fotografias da região de Lapa do Sol, em Jequitaí, Minas Gerais, e essas fotografias de Rogério Tobias Júnior, onde a gente vê essa exploração de cores no Brasil Central, que é o tema da sua mostra, do seu trabalho, e no qual algumas dessas figuras acreditam-se serem representações astronômicas. Em seguida, nós vamos ver agora imagens do sítio São Domingos, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que são fotografias de Marcos Jorge. E essa série chamada aí de Entre a Terra e a Água, na margem dos pântanos ocidentais. São gravuras feitas no chão a céu aberto, com sulcos estreitos e pouco profundos, que interligam aí figuras geométricas circulares, talvez até representações solares, e que formam uma rede, uma figura isolada de animal. E também essa demonstração desse mapa do Brasil, onde é possível conhecer a localização das obras apresentadas nas fotografias através de um QR Code. E assim você vai diretamente ao mapa e consegue observar esses detalhes. Temos aí agora duas fotografias de Chico Ferreira, que é São Francisco das Palmeiras, no Morro do Chapéu, na Bahia,
da série Figuras Dinâmicas do Centro-Nordeste do Brasil. E logo ao lado nós temos essa série de fotografias de Andrés Nardes, que é do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Lapa dos Desenhos, que está localizada em Januária e Itacarambi, em Minas Gerais. Logo em seguida, nós vamos ver outras duas fotografias de Chico Ferreira, da série Figuras Dinâmicas do Centro-Nordeste do Brasil. São essas duas imagens que eu mostro agora, que são da região ali de São Francisco das Palmeiras, no Morro do Chapéu, na Bahia, que mostram essas fotografias dessas artes rupestres. E a seguir nós temos algumas fotografias de Júlio César Fagundes, uma série chamada Animais e Humanos no Semiárido Brasileiro, e que representa aí a Toca do Boqueirão da Pedra Furada e a Toca da Entrada do Pajaú, que está localizada ali na Serra da Capivara, no Piauí. E, curiosamente, nesses paredões da serra foi pintado o que alguns românticos dizem ser aí um dos primeiros beijos na história da arte, assim como figuras também de rituais, de plantas e também de alguns animais. A seguir nós temos as fotografias de Marcos Jorge, onde ele retrata uma série chamada Faces Amazônicas, e elas foram feitas no sítio Boa Vista e Serra da Careta, em Prainha, lá no Pará, e que dá para perceber aí figuras de rostos e formas humanas gravadas aí nas rochas, e que são típicas da região norte amazônica e das Guianas, onde também pode ser percebido aí a representação de uma mulher grávida. E fechando essa série de fotografias, nós vamos ver agora o trabalho de fotos de Rogério Tobias Júnior, onde ele retrata uma série chamada Renda na Pedra no Brasil Central, que foram feitas ali no sítio do Poseidon, em Montalvânia, Minas Gerais. São gravuras feitas no chão de abrigos rochosos, com diversas figuras representando armas, tartarugas, pés, e elas estão muito bem desenhadas nessas pedras que foram fotografadas. E nós vamos observar agora uma forma bem interessante, que é uma pedra que veio ali da região de Montalvânia, em Minas Gerais, onde é possível ver essas manifestações artísticas gravadas diretamente na pedra. E para tal, eles utilizaram ali a técnica de martelamento. Temos agora uma oportunidade de ver uma parte de um painel rupestre, que é oriundo ali da Pedra Pintada de Cocais, em Minas Gerais, que é uma representação que na verdade mostra, uma pintura que mostra como seria um painel. E Cocais está localizado no centro de Minas Gerais, e a população que mais deixou vestígios gráficos em paredões, que é chamada de arte rupestre, e que retratava principalmente figuras de cervídeos e peixes. E ao seu lado a gente tem um outro painel, que é um painel rupestre da Lapa do Malhador, em Minas Gerais. E no nome de Minas Gerais, esse Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ele abrigava aí numerosos sítios arqueológicos e eram ocupados desde 12 mil anos atrás. É um período aí antigo, talvez 10 mil anos, e que foi se desenvolvendo essa tradição pictural chamada aí de São Francisco, e que continha aí figuras complexas, multicoloridas, chamadas de caboclos, e que substitui aí os desenhos lineares anteriores. E é importante também falar dos pigmentos e instrumentos que eram utilizados aí para a elaboração de pinturas e gravuras. As gravuras, eram feitas riscando ou raspando o suporte rochoso ou martelando-o, chamado aí de picoteamento. E para tal era utilizado aí o percutor. E as pinturas elas podiam ser feitas com um bloco de pigmento seco e que era esfregado ali na rocha, deixando um traço quase pontilhado, ou com pigmentos de suspensão de água aplicados ali com o dedo ou com o pincel. Essa mostra ela também inclui aí peças raras do acervo do museu
e com isso vai proporcionando essa oportunidade única para ver de perto essas preciosidades autênticas com grafismos rupestres, cenas do cotidiano de caça que ocorreram ali no Centro-Nordeste, figuras geométricas e possíveis representações astronômicas do Brasil Central, até expressões faciais e formas também humanas na região amazônica. A diversidade dessa representação ela vai enfatizando essa riqueza cultural dos povos originários do Brasil. E em muitas regiões de Minas Gerais se encontram dezenas ou centenas de sítios nos quais os indígenas pré-coloniais deixaram aí pinturas e que tinham o sentido de registrar as suas crenças e seus valores da época. Fica, portanto, aí registrada essa bela exposição no canal para que possa aí ser compartilhada nos grupos que são interessados no tema.